Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. O que nós vamos refletir hoje, neste dia de muito frio aqui em Mogi das Cruzes e em quase todo o Brasil, é que encontros com Deus exigem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas o que realmente é fé? Esse texto nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que seria fé? Fé é a confiança de que o que Deus falou ou prometeu vai acontecer. Quando Deus ele nos fala, devemos ter fé para lhe dar uma resposta. Através de toda a Bíblia, como nós vimos, quando Deus revela a si mesmo, ou quando revela seus propósitos, seus modos de agir, as pessoas a quem ele se revela precisam ter fé para dar-lhe uma resposta. Como nós vimos ontem na vida de Josué, de Moisés, de Gedeão e também na vida de Pedro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: que devemos andar por fé e não por vista. Andar por vista, na verdade, é o oposto à fé. A incredulidade é desconfiança. A fé verdadeira é a fé que é depositada em Deus e no que Ele diz, e não no que você ou outra pessoa acha. Na verdade, a fé não é achismo, a fé é a certeza. Em João capítulo 14, versículo 12, nós temos o potencial da fé. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mateus, capítulo 17, versículos 20 e 21. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, pois nada será impossível. De quanta fé será que nós precisamos para Deus poder fazer por nosso intermédio o que é humanamente impossível para nós? Fazer é do tamanho do quê? Do grão de mostarda. É esse tipo de fé que nós precisamos. Paulo também nos diz que a nossa fé não deve se apoiar na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. 2 Coríntios 2, 4 e 5. A nossa fé precisa ser baseada no poder de Deus e no que ele diz que vai fazer. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 9, nós diz assim: que se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. O perigo, então, da falta de fé é não permanecer na fé em Deus ou em Cristo. A fé, na verdade, é a confiança de que o que Deus disse ou prometeu vai acontecer. A visão, na verdade, como nós vemos aqui, é oposto à fé. A fé, na verdade, também é uma pessoa. Você não deposita sua fé em um conceito e nem em uma ideia. A fé, ela tem que ser a fé
em uma pessoa. Que pessoa? O próprio Deus. A fé só é válida se for em Deus ou no que Ele diz que fará. Se o que esperamos que aconteça provém de nós mesmos e não de Deus, teremos que depender daquilo que nós somos, na verdade, capazes de fazer. Nada é impossível se a pessoa tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Apenas um pequeno grão de mostarda, uma das sementes mais pequenas que existem. Jesus disse a seus seguidores que eles fariam coisas maiores do que ele havia feito, se tivessem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Nossa fé, portanto, deve ser baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Sem uma fé firme, podemos tropeçar e cair. Quando temos algo que só Deus pode fazer em nossas vidas, nós precisamos ter fé. Moisés não podia livrar os filhos de Israel do exército de Faraó, nem atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, tirar água da rocha, nem oferecer carne e pão para o povo comer. Moisés tinha que ter o quê? Fé em que o Deus que o chamara faria essas coisas que havia prometido fazer. Deus, quando ele chama os seus servos para fazer coisas através deles, coisas que só ele pode fazer. Se você tiver fé no Deus que o chamou, você o obedecerá. E Deus fará acontecer aquilo que está em seus propósitos. Se lhe falta fé, você não fará o que ele quer. E isso é desobediência. Jesus frequentemente repreendia seus discípulos pela falta de fé e a incredulidade deles. A incredulidade deles revelava que não tinham chegado a conhecer quem Jesus realmente era. E assim, não sabiam mesmo o que ele era capaz de fazer. Ele disse aos seus discípulos, e diz assim também para nós: não sejam incrédulos, mas sim crentes. Nós somos chamados de crentes. Os crentes têm que ter fé. Fé em quê? Fé em Deus. Que o Senhor nos abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.